No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39, encontramos uma mensagem profunda e transformadora que trata da salvação, arrependimento e da promessa do Espírito Santo. Esses versículos são parte da primeira pregação de Pedro logo após o evento do Pentecostes, onde o Espírito Santo foi derramado sobre os discípulos. Diante de uma grande multidão que presenciou o milagre, Pedro compartilha as boas novas de Jesus Cristo, e sua mensagem ainda ecoa nos corações de milhões de pessoas ao longo dos séculos. Em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39, dizem: Pedro respondeu: Arrependam-se, e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, nosso Deus, chamar. O contexto dessa passagem se dá após um evento sobrenatural: o derramamento do Espírito Santo no dia de Pentecostes. Aqueles que testemunharam o fenômeno estavam perplexos, alguns questionando o que havia acontecido e outros até zombando, acreditando que os discípulos estavam embriagados. Pedro, então, inspirado pelo Espírito Santo, se levanta diante da multidão e começa a pregar. Ele explica que o que eles testemunharam era o cumprimento de uma profecia de Joel, anunciando que nos últimos dias Deus derramaria seu Espírito sobre toda a carne. Ao ouvir a mensagem de Pedro, muitas pessoas ficaram com o coração compungido e perguntaram o que deveriam fazer. A resposta de Pedro, registrada nos versículos 38 e 39, é clara e direta: Arrependam-se e sejam batizados em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados, e receberão o dom do Espírito Santo. Aqui, Pedro estabelece um caminho para a salvação que começa com o arrependimento. Arrepender-se significa mais do que apenas sentir remorso. Trata-se de uma mudança profunda de vida, de abandonar o pecado e viver conforme a vontade de Deus. O batismo, que vem logo em seguida, é uma declaração pública de fé, um testemunho de que a pessoa morreu para o pecado e renasceu para uma nova vida em Cristo. No versículo 39, Pedro reforça que essa promessa de perdão e do Espírito Santo não era restrita apenas àquela geração. Ele diz que a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, referindo-se tanto àqueles que viriam em gerações futuras, quanto aos gentios que estariam distantes de Israel. Essa é uma verdade inclusiva e abrangente. Todos os que são chamados por Deus podem ser alcançados por sua graça e amor. Esses versículos nos fazem refletir sobre a profundidade do plano de Deus para a humanidade. A oferta de arrependimento, perdão e renovação está disponível para todos nós, e isso exige uma resposta pessoal. A mudança de vida que Pedro prega é um chamado à transformação interior, que nos impulsiona a viver de maneira diferente, alinhados com os ensinamentos de Jesus Cristo. O arrependimento é um convite constante para a renovação espiritual. Todos enfrentam desafios e quedas ao longo da vida, mas Deus sempre nos chama de volta, nos oferecendo uma chance de recomeçar. Quando respondemos a esse chamado com arrependimento sincero, Ele nos concede o perdão e nos limpa de toda culpa. Além disso, ao sermos batizados em nome de Jesus Cristo, somos integrados em sua morte e ressurreição, simbolizando uma nova vida que recebemos pela fé. O dom do Espírito Santo, prometido por Pedro, é o grande presente que Deus nos dá para nos capacitar a viver essa nova vida. O Espírito nos guia, consola, fortalece e nos dá discernimento para seguirmos o caminho da retidão. Essa promessa não é apenas para os primeiros cristãos
ou para os mais espirituais, mas é para cada um que decide seguir a Jesus. Deus nos chama a viver em constante comunhão com o Espírito, ouvindo sua voz e permitindo que ele nos conduza diariamente. Além disso, a promessa se estende aos nossos filhos e àqueles que ainda estão distantes de Deus. Isso nos lembra da nossa responsabilidade de compartilhar o Evangelho e orar para que mais pessoas sejam alcançadas pela salvação em Cristo. A mensagem de Pedro é um lembrete de que o amor de Deus não conhece limites e que seu chamado é para todos. Os versículos de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 38 e 39, revelam a profundidade da graça de Deus e o seu desejo de ver a humanidade transformada e reconciliada com Ele. O chamado ao arrependimento e ao batismo continua sendo relevante nos dias de hoje, desafiando-nos a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. A promessa do Espírito Santo, que nos foi dada, é uma fonte inesgotável de força e direção, capacitando-nos a viver de maneira santa e agradável a Deus. Essa mensagem nos lembra que o plano de salvação de Deus abrange todas as gerações e está disponível para todos os que Ele chama. Cabe a cada um de nós responder a esse convite com fé e obediência, permitindo que a graça de Deus transforme nossas vidas. Vamos orar. Senhor Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua imensa misericórdia que nos concede a oportunidade de arrependimento e vida nova. Que o Teu Espírito Santo esteja sempre presente em nossas vidas, guiando-nos pelo caminho da retidão. Fortalece-nos diante das tentações e dá-nos coragem para seguir firmes nos Teus ensinamentos. Abençoa nossas famílias, trazendo aqueles que estão longe de Ti para perto. Que possamos ser instrumentos do Teu amor, compartilhando a Tua verdade com o mundo. Renova nossa fé e nosso compromisso de viver conforme a Tua vontade. Que em tudo o Teu nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Esse é um convite para que todos encontrem na Bíblia as respostas e o conforto necessário para superar os momentos difíceis, se fortalecendo na fé e buscando a esperança que só Deus pode oferecer. Os aguardo na próxima mensagem, peço que se inscrevam no canal e que Deus os abençoe.